Título do material: Passo Estratégico de Auditoria Governamental, Compliance, Gestão de Risco e Governança, TCESC, Aula 0. Transcriptrans para leitura automática. TCESC Passo Estratégico de Auditoria Governamental, Compliance, Gestão de Risco e Governança 2026, pós-edital, autor, Tonivan de Carvalho Oliveira. 28 de fevereiro de 2026 Auditoria Governamental, Tipos e Formas. A ideia desta sessão é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção. Para revisar e ficar bem preparado no assunto Auditoria Governamental, Tipos, Formas, você precisa basicamente seguir os passos a seguir. Item 1. A maior parte das questões sobre o assunto diz respeito à literalidade das normas de auditoria governamental e normas do TCU. 1.1 Normas de auditoria governamental. 1.1.1 Definição de auditoria governamental. Segundo a NAG, normas de auditoria governamental é o exame efetuado em entidades da administração direta e indireta em funções, subfunções, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais, áreas, processos, ciclos operacionais, serviços, sistemas e sobre a guarda e aplicação de recursos públicos por outros responsáveis, em relação aos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e operacionais, assim como acerca da confiabilidade do Sistema de Controle Interno, ICE. É realizada por profissionais de auditoria governamental por intermédio de levantamentos de informações, análises imparciais, avaliações independentes e apresentação de informações seguras, devidamente consubstanciadas em evidências, segundo os critérios de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética, transparência e proteção do meio ambiente, além de observar a probidade administrativa e a responsabilidade social dos gestores da coisa pública. 1.1.2 Classificação de auditoria governamental segundo as NAGS. 1102.1.1 Auditoria de regularidade, exame e avaliação dos registros, das demonstrações contábeis, das contas governamentais, das operações e dos sistemas financeiros, do cumprimento das disposições legais e regulamentares, dos sistemas de controle interno, da probidade e da correção das decisões administrativas adotadas pelo ente auditado, com o objetivo de expressar uma opinião. 1102.1.1.1 Auditoria contábil, exame das demonstrações contábeis e outros relatórios financeiros com o objetivo de expressar uma opinião, materializada em um documento denominado Relatório de Auditoria, sobre a adequação desses demonstrativos em relação a estas NAGS, aos princípios de contabilidade, PCs, às normas brasileiras de contabilidade, NBCS, sejam elas profissionais ou técnicas, e à legislação pertinente. Em uma auditoria contábil, o profissional de auditoria governamental deverá verificar se as demonstrações contábeis e outros informes representam uma visão fiel e justa do patrimônio envolvendo questões orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais, além dos aspectos de legalidade. 1102.1.1.2 Auditoria de cumprimento legal, exame da observância das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 1102.1.2 Auditoria operacional, exame de funções, subfunções, programas, ações, projetos, atividades, operações especiais, áreas, processos, ciclos operacionais, serviços e sistemas governamentais com o objetivo de se emitir comentários sobre o desempenho dos órgãos e das entidades da administração pública e o resultado das políticas, programas e projetos públicos, pautado em critérios de economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, equidade, ética e proteção ao meio ambiente, além dos aspectos de legalidade. 1.1.3 Classificação de auditoria governamental segundo as normas de auditoria do TCU, NAT. Item Auditorias de regularidade. Objetivam examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis sujeitos à jurisdição do tribunal, quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial.
Compõem as auditorias de regularidade, as auditorias de conformidade e as auditorias contábeis. Item Auditorias operacionais. Objetivam examinar a economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. 1.1.4 Classificação de auditoria governamental segundo a ANAS 100 e SAI 100. Item Auditoria financeira foca em determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura de relatório financeiro e o marco regulatório aplicável. Isso é alcançado obtendo-se evidência de auditoria suficiente e apropriada para permitir o auditor expressar uma opinião quanto a estarem as informações financeiras livres de distorções relevantes devido a fraude ou erro. Item Auditoria operacional foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento. O desempenho é examinado segundo critérios adequados, e as causas de desvios desses critérios ou outros problemas são analisados. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. Item Auditoria de conformidade foca em determinar se um particular objeto está em conformidade com normas identificadas como critérios. A auditoria de conformidade é realizada para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Essas normas podem incluir regras, leis, regulamentos, resoluções orçamentárias, políticas, códigos estabelecidos, acordos ou os princípios gerais que regem a gestão financeira responsável do setor público e a conduta dos agentes públicos. 1.1.5 Classificação de auditoria governamental segundo a doutrina. De acordo com Peter e Machado, Atlas 2009, a auditoria governamental se classifica em auditoria de gestão, auditoria de programas, auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria de sistemas, auditoria de qualidade, auditoria integral e auditoria especial. Veja. Tipo definição Gestão procura garantir, por meio da avaliação dos resultados da gestão, que os recursos e as ações governamentais estão sendo administrados de acordo com os parâmetros definidos para a consecução dos objetivos sociais. Programas realizada ao longo dos processos de gestão, atua sobre os atos efetivos e os efeitos exercidos por uma unidade ou entidade pública referente a um projeto ou programa. Operacional voltada para a análise da economia, eficácia e eficiência da aplicação dos recursos e para a efetividade das ações governamentais. Contábil visa emitir opinião sobre a adequação e a fidedignidade das demonstrações contábeis e dos respectivos registros elaborados pelas unidades ou órgãos públicos, ao verificar a efetividade e a aplicação dos recursos governamentais. Sistemas avalia os sistemas informatizados de controle interno, identificando os eventuais pontos fortes ou deficiências e garantindo que as informações obtidas desses sistemas são corretas, oportunas e protegidas contra fraudes ou perdas. Qualidade analisa os processos e os resultados governamentais em busca da excelência dos serviços públicos, através da avaliação da qualidade do uso dos recursos da entidade e das suas informações. Integral representa a avaliação global dos processos da entidade, partindo da análise dos principais fluxos e sistemas e desdobrando-se a todos os subprocessos e atividades. Envolve o exame dos controles, processos e sistemas utilizados para gerenciar os recursos da organização. Especial consiste nos exames necessários devido a ocorrências imprevistas, solicitados ou determinados expressamente por autoridade competente, com a indicação dos fatos a serem verificados. Fonte: quadro 3, Tipos de auditoria governamental, adaptado de Peter e Machado, 2009. 1.1.6 Classificação de auditoria governamental segundo a IN número 01/2001 CGU. Item 1. Auditoria de avaliação da gestão. Esse tipo de auditoria objetiva emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos,
convênios ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados, compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que instruem os processos de tomada ou prestação de contas, exame da documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificação da eficiência dos sistemas de controles administrativo e contábil, verificação do cumprimento da legislação pertinente e avaliação dos resultados operacionais e da execução dos programas de governo quanto à economicidade, eficiência e eficácia dos mesmos. Item 2. Auditoria de acompanhamento da gestão, realizada ao longo dos processos de gestão, com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institucional. Item 3. Auditoria contábil. Compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao controle do patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto. Objetivam obter elementos comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e, se as demonstrações deles originárias refletem adequadamente em seus aspectos mais relevantes a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. Tem por objeto, também, verificar a efetividade e a aplicação de recursos externos, oriundos de agentes financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades públicas executoras de projetos celebrados com aqueles organismos com vistas a emitir opinião sobre a adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras. Item 4. Auditoria operacional. Consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administração pública federal, programas de governo, projetos, atividades ou segmentos destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio de recomendações que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Este tipo de procedimento auditorial consiste numa atividade de assessoramento ao gestor público, com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos, sendo desenvolvida de forma tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus programas governamentais e sistemas informatizados. Item 5. Auditoria especial. Objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação expressa de autoridade competente. Classificar-se nesse tipo os demais trabalhos auditoriais não inseridos em outras classes de atividades. 1.1.7 Formas de execução da auditoria governamental segundo a IN número 01/2001 CGU. Formas de execução. Item 6. As auditorias serão executadas das seguintes formas. Item 1. Direta. Trata-se das atividades de auditoria executadas diretamente por servidores em exercício nos órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, sendo subdivididas em: Item A centralizada, executada exclusivamente por servidores em exercício nos órgãos central ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Item B descentralizada, executada exclusivamente por servidores em exercício nas unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Item C integrada, executada conjuntamente por servidores em exercício nos órgãos central, setoriais, unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Item 2. Indireta. Trata-se das atividades de auditoria executadas com a participação de servidores não lotados nos órgãos e unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que desempenham atividades de auditoria em quaisquer instituições da administração pública federal ou entidade privada. Item A compartilhada, coordenada pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal com o auxílio de órgãos, instituições públicas ou privada.
Item B. Terceirizada, executada por instituições privadas, ou seja, pelas denominadas empresas de auditoria externa. Item 3. Simplificada. Trata-se das atividades de auditoria realizadas por servidores em exercício nos órgãos central, setoriais, unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, sobre informações obtidas por meio de exame de processos e por meio eletrônico específico das unidades ou entidades federais, cujo custo-benefício não justifica o deslocamento de uma equipe para o órgão. Essa forma de execução de auditoria pressupõe a utilização de indicadores de desempenho que fundamentam a opinião do agente executor das ações de controle. 1.1.8 Informações complementares. Auditoria de conformidade, regularidade. A NAG 4000 enfatiza os objetivos principais da auditoria de regularidade. Item certificar que as entidades responsáveis cumpriram sua obrigação de prestar contas, o que inclui o exame e a avaliação dos registros orçamentários, financeiros, contábeis e patrimoniais e a emissão de relatórios sobre as demonstrações contábeis. Item emitir parecer sobre as contas do governo. Item auditar os sistemas e as operações financeiras, incluindo o exame da observância às disposições legais e regulamentares aplicáveis. Item auditar o sistema de controles internos, ICE, e as funções da auditoria interna. Item verificar a probidade e a adequação das decisões administrativas adotadas pelos órgãos e entidades da administração pública, assim como pelos demais responsáveis por bens, valores e dinheiros públicos. Item informar sobre quaisquer outros assuntos, decorrentes ou relacionados com a auditoria, que o TC considere necessário revelar. Adicionalmente, a 2 e SAI 400, nas 400 apresenta mais detalhes sobre a auditoria de conformidade. Veja. O objetivo da auditoria de conformidade. A auditoria de conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com normas aplicáveis identificadas como critérios. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. O objetivo da auditoria de conformidade do setor público, portanto, é permitir que as 2 EFS avaliem se as atividades das entidades do setor público estão de acordo com as normas que as regem. Isso envolve relatar o grau em que a entidade auditada cumpre com os critérios estabelecidos. O relatório pode variar entre breves opiniões padronizadas e vários formatos de conclusões, apresentadas de forma curta ou de forma longa. A auditoria de conformidade pode ser relacionada com a legalidade, aderência a critérios formais tais como leis, regulamentos e acordos aplicáveis, ou com a legitimidade, observância aos princípios gerais que regem a gestão financeira responsável e a conduta de agentes públicos. Enquanto a legalidade é o foco principal da auditoria de conformidade, a legitimidade pode também ser pertinente dado o contexto do setor público, no qual existem certas expectativas relacionadas à gestão financeira e à conduta dos agentes públicos. Dependendo do mandato da EFS, o escopo da auditoria pode, portanto, incluir aspectos de legitimidade. A auditoria de conformidade pode também levar as EFS com poderes jurisdicionais a proferir julgamentos e aplicar sanções aos responsáveis pela gestão de recursos públicos. Algumas EFS são obrigadas a encaminhar os fatos passíveis de processo criminal às autoridades judiciais. Nesse contexto, o objetivo da auditoria de conformidade pode ser estendido e o auditor deve levar em consideração os requisitos específicos relevantes ao definir a estratégia e o planejamento da auditoria, e ao longo de todo o processo de auditoria. Características da auditoria de conformidade. A auditoria de conformidade pode cobrir uma ampla variedade de objetos e pode ser realizada para fornecer asseguração razoável ou limitada, utilizando diversos tipos de critérios, procedimentos de obtenção de evidências e formatos de relatório. As auditorias de conformidade podem ser trabalhos de certificação ou de relatório direto, ou ambos ao mesmo tempo. O relatório de auditoria pode ser apresentado em forma longa ou curta e as conclusões podem ser expressas de várias formas, como uma declaração escrita simples e clara, de opinião sobre a conformidade ou
como uma resposta mais elaborada a questões específicas de auditoria. A auditoria de conformidade é frequentemente parte integrante do mandato de uma AFS para a auditoria de entidades do setor público. Isso ocorre porque a legislação e outras normas são o principal meio pelo qual o Poder Legislativo exerce o controle das receitas e despesas, da gestão e dos direitos dos cidadãos ao devido processo nas suas relações com o setor público. Às entidades do setor público é confiada a boa gestão dos recursos públicos. É responsabilidade dos órgãos públicos e de seus servidores nomeados ser transparente quanto às suas ações e responsável perante os cidadãos pelos recursos que lhes são confiados, e exercer a boa governança desses recursos. A auditoria de conformidade promove a transparência ao fornecer relatórios confiáveis sobre se os recursos foram administrados, a gestão exercida e os direitos dos cidadãos ao devido processo atendidos, conforme exigido pelas normas aplicáveis. Promove a accountability ao reportar desvios, violações a normas, de modo que ações corretivas possam ser tomadas e os responsáveis possam ser responsabilizados por suas ações. Promove a boa governança tanto ao identificar fragilidades e desvios de leis e regulamentos como ao avaliar a legitimidade onde há insuficiência ou inadequação de leis e regulamentos. Fraude e corrupção são, pela própria natureza, elementos que contrariam a transparência, a accountability e a boa gestão. A auditoria de conformidade, portanto, promove a boa governança no setor público ao considerar o risco de fraude relacionado à conformidade. Auditoria operacional. A auditoria operacional é o exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. As auditorias operacionais podem examinar, em um mesmo trabalho, uma ou mais das principais dimensões de análise. Veja: economicidade. A economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões de qualidade. ISAI 3001.5, 2004, 3. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. Eficiência. A eficiência é definida como a relação entre os produtos, bens e serviços gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados para produzi-los, em um determinado período de tempo mantidos os padrões de qualidade. Essa dimensão refere-se ao esforço do processo de transformação de insumos em produtos. Pode ser examinada sob duas perspectivas: minimização do custo total, ou dos meios necessários para obter a mesma quantidade e qualidade de produto, ou otimização da combinação de insumos para maximizar o produto quando o gasto total está previamente fixado. Corrêa, Franco, 1993. Nesse caso, a análise do tempo necessário para a execução das tarefas é uma variável a ser considerada. 5. A eficiência pode ser medida calculando-se e comparando-se o custo unitário da produção de um bem ou serviço. Portanto, podemos considerar que o conceito de eficiência está relacionado ao de economicidade. Eficácia. A eficácia é definida como o grau de alcance das metas programadas, bens e serviços, em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. Corrêa, Franco, 1993. O conceito de eficácia diz respeito à capacidade da gestão de cumprir objetivos imediatos, traduzidos em metas de produção ou de atendimento, ou seja, a capacidade de prover bens ou serviços de acordo com o estabelecido no planejamento das ações. Efetividade. A efetividade diz respeito ao alcance dos resultados pretendidos, a médio e longo prazo. Refere-se à relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeitos sobre a população-alvo, impactos observados, e os objetivos pretendidos, impactos esperados, traduzidos pelos objetivos finalísticos da intervenção. Trata-se de verificar a ocorrência de mudanças na população-alvo que se poderia razoavelmente atribuir às ações do programa avaliado. Corrêa, Franco, 1993. De maneira geral, a NAG 4000 enfatiza os objetivos principais da auditoria operacional. A auditoria operacional preocupa-se em verificar a eficiência, eficácia, efetividade, economicidade, equidade e questões ambientais de organizações políticas, programas e projetos públicos, e tem como principais objetivos avaliar-se
Item: a administração desempenhou suas atividades com economicidade, de acordo com princípios, práticas e políticas administrativas corretas. Item: o pessoal e os recursos materiais, financeiros, tecnológicos e de qualquer outra natureza são utilizados com eficiência, inclusive os sistemas de informação. Item: os procedimentos de mensuração, controle e avaliação de desempenho e de resultados são adequados e aplicados de forma sistemática pelos órgãos e entidades da administração. Item: foram adotadas pelos entes auditados as providências para sanar as deficiências detectadas em auditorias anteriores, nos termos das decisões e recomendações dos TCS. Item: os programas, projetos, atividades, operações e ações governamentais atingiram a efetividade e a equidade pretendidas em relação ao alcance de seus objetivos. Item: foram alcançados os objetivos e os resultados pretendidos. O Manual de Auditoria Operacional do TCU traz as diferenças entre auditoria operacional e auditoria de regularidade. As auditorias operacionais possuem características próprias que as distinguem das auditorias tradicionais. Ao contrário das auditorias de regularidade, que adotam padrões relativamente fixos, as auditorias operacionais, devido à variedade e complexidade das questões tratadas, possuem maior flexibilidade na escolha de temas, objetos de auditoria, métodos de trabalho e forma de comunicar as conclusões de auditoria. Empregam ampla seleção de métodos de avaliação e investigação de diferentes áreas do conhecimento, em especial das ciências sociais, ISAI 3000, 1.2, 2.2, 2004, ISAI 404,21, 2001. Além disso, essa modalidade de auditoria requer do auditor flexibilidade, imaginação e capacidade analítica, ISAI 3000, 1.8, 2004. Algumas áreas de estudo, em função de sua especificidade, necessitam de conhecimentos especializados e abordagem diferenciada, como é o caso das avaliações de programa, auditoria de tecnologia de informação e de meio ambiente, ISAI 3000, 1.7, apêndices 5 e 6, 2004. Nas auditorias de regularidade, as conclusões assumem a forma de opinião concisa e de formato padronizado sobre demonstrativos financeiros e sobre a conformidade das transações com leis e regulamentos, ou sobre temas como a inadequação dos controles internos, atos ilegais ou fraude. Nas auditorias operacionais, o relatório trata da economicidade e da eficiência na aquisição e aplicação dos recursos, assim como da eficácia e da efetividade dos resultados alcançados. Tais relatórios podem variar consideravelmente em escopo e natureza, informando, por exemplo, sobre a adequada aplicação dos recursos, sobre o impacto de políticas e programas e recomendando mudanças destinadas a aperfeiçoar a gestão, ISAI 402-3, 2001. Pela sua natureza, as auditorias operacionais são mais abertas a julgamentos e interpretações e seus relatórios, consequentemente, são mais analíticos e argumentativos, ISAI 3000, 1.2, 2004. Enquanto nas auditorias de regularidade o exame da materialidade está diretamente relacionado ao montante de recursos envolvidos, nas auditorias operacionais essa é uma questão mais subjetiva e pode basear-se em considerações sobre a natureza ou o contexto do objeto auditado, ISAI 429, 2001. A participação do gestor e de sua equipe é fundamental em várias etapas do ciclo de ANOP. Desde a etapa de seleção do tema e definição do escopo da auditoria até a caracterização dos achados e possíveis recomendações, a equipe deve contar com a imprescindível colaboração do auditado. Para que a auditoria contribua efetivamente para o aperfeiçoamento da gestão, o gestor precisa apoiar o trabalho e estar disposto a colaborar, facilitando a identificação das áreas relevantes a serem examinadas. Por sua vez, o envolvimento do gestor favorece a apropriação dos resultados da auditoria e a efetiva implementação das recomendações propostas, ISAI 3000, apêndice 4, 2004. Auditoria financeira, demonstrações contábeis. Preliminarmente, a expressão auditoria financeira é utilizada como sinônimo de auditoria contábil ou de auditoria de demonstrações financeiras ou contábeis. O principal objetivo da auditoria financeira é melhorar e promover a prestação de contas de órgãos e entidades públicos.
Segundo a ISAI 200, o propósito de uma auditoria de demonstrações financeiras é aumentar o grau de confiança dos usuários nessas demonstrações. Para isso, o auditor deve expressar uma opinião que forneça segurança razoável a esses usuários sobre a existência ou não de distorções relevantes nas informações financeiras divulgadas, independente se a distorção foi causada por erro ou fraude. Nesse contexto, a auditoria financeira tem como foco avaliar se as informações financeiras de uma entidade foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regulamentos exigidos para a sua divulgação. Além disso, no setor público, essa auditoria pode abranger outros objetivos além daqueles de avaliar as demonstrações financeiras propriamente ditas. Esses objetivos podem incluir a auditoria de item contas de governo ou de entidades ou outros relatórios financeiros, não necessariamente as demonstrações financeiras padrão definidas pelas normas e regulamentos. Item orçamentos, ações orçamentárias, dotações e outras decisões sobre a alocação de recursos e sua implementação. Item políticas, programas ou atividades definidas por suas bases legais ou fontes de financiamento. Item categorias de receitas ou despesas ou de ativos ou passivos. Dessa forma, a auditoria financeira é um importante instrumento de fiscalização para verificação independente da confiabilidade das demonstrações financeiras divulgadas por órgãos, entidades públicos, sempre na defesa dos princípios de transparência e prestação de contas.